Olá, começa agora o primeiro bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Olá, Oceri Lopes. Olá, Sara Raquel. E hoje, segunda-feira, dia 7 de abril de 2025, vamos dar início aos nossos destaques do dia pelo jornal Folha de São Paulo. E o destaque de hoje, mais uma vez, é sobre a guerra comercial. Os mercados voltam a despencar após autoridades americanas endossarem tarifas de Trump. Quedas ocorrem depois da pior semana para Wall Street desde a pandemia e futuro do índice japonês tem negociação suspensa. Os americanos temem os efeitos das tarifas de Trump e vão às compras. E a entrevista desta segunda-feira do Folha de São Paulo, tarifaço faz a China parecer melhor do que é, afirma pesquisador de Stanford, que é uma universidade nos Estados Unidos. Alemães se assustam com decisões do presidente dos Estados Unidos e cancelam viagens ao país. E o Folha de São Paulo também nos traz uma análise. Taxas vão ferir o livre comércio, mas o golpe pode não ser fatal. E o Folha de São Paulo também nos traz este carrossel de imagens. E a primeira imagem é sobre uma hospedagem inusitada. Motéis de Belém se adaptam para hospedar participantes da COP30 e donos retiram itens eróticos e treinam equipes para atender em inglês. E nesta segunda imagem, repleto de vida, o deserto de Saara, antes savana exuberante, foi lar de linhagem humana que vivia isolada cerca de 14,5 mil a 5 mil anos atrás. E o deserto era rico em corpos d'água. E por fim, nesta imagem, nós temos o caso do incêndio que aconteceu em uma rodovia. Caminhão que transportava álcool etílico tomba na BR-101, em Palhoça, que está localizado lá em Santa Catarina. E fogo atinge veículos e 5 pessoas ficaram feridas, mas sem gravidade. E agora sobre política. Líderes na Câmara não veem clima para anistia, mesmo depois de pressão bolsonarista sobre Mota. PL ameaça fazer manifestação no estado do presidente da casa. E o caminhão avassalador usado por Bolsonaro em ato, que ocorreu ontem, custa R$50 mil. E mais uma análise, Datafolha aponta copos meio vazios para governo e oposição. E agora sobre um assunto internacional, o Donald Trump gera corrida no mercado de defesa da Europa. A Rússia é ameaça mesmo após a guerra terminar, afirma a defesa da Suécia. E agora um destaque para o marco temporal. Acampamento indígena reúne grupos da América Latina para fazer pressão pela demarcação. Maior manifestação do tipo no continente cobrará ações contra combustíveis fósseis. E agora outro destaque de hoje sobre ditadura militar. Grupos de esquerda realizam um ato em memória das vítimas da ditadura e com críticas à anistia. A Vera Paiva, filha do deputado Rubens Paiva, participa da Caminhada do Silêncio em São Paulo. E ainda como destaque, casa onde Jorge Amado viveu na juventude em Ilhéus, na Bahia, sofre depredação e furto de itens. O imóvel, que está interditado desde janeiro para reformas, tem portas e vidros quebrados. E sobre as eleições, Quilombola é eleito prefeito de Eldorado, cidade do interior de São Paulo, onde Jair Bolsonaro cresceu. Noel Castelo questiona crítica feita pelo ex-presidente a descendentes de escravizados. E agora sobre os casos de violência aqui no Brasil. Crimes virtuais continuam em alta no país, mesmo com nova lei para multar o cyberbullying. Para especialistas, a sociedade ainda precisa aprender a controlar o uso de rede por jovens. Agora sobre clima. Após recorde de frio deste ano, temperatura deve voltar a subir em São Paulo e acompanhe a previsão do tempo também. No caso, a expectativa na cidade é de máxima de 28 graus Celsius e a partir de amanhã as madrugadas seguem frias. E na seção Pare para Ver,
dá para lucrar sem perder vidas e história, diz o CEO da Renner. Série em vídeo e texto entrevista presidentes de algumas das maiores empresas varejistas e marketplaces do país, como o Fábio Fátio. E na sessão especiais de hoje, quem não está migrando para o TikTok agora vai ficar para trás. Quem disse isso foi a Natália Beauty, para a Casa Folha. E na sessão todas, Encontro na Lespe vai criar rede de defesa das mulheres. E ainda falando sobre a questão do público feminino, de acordo com a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, mortalidade materna cai 40%, mas ainda mata 700 por dia. E na sessão de economia de hoje, impostos de blusinha, pecado e herança viram problema para a gestão Lula e governadores. Governos terão de lidar com mudanças em tributos sensíveis para a população. E outra chamada de capa é sobre o Banco Central. BRB encontra mais 2 bilhões de reais de ativos de risco do Master e vai tirá-los do negócio de aquisição. O Banco do Distrito Federal também poderá fazer ajuste no patrimônio líquido da instituição de Vorcaro. E na seção política, Fundação ligada ao PT publica um livro sobre chacinas rurais. A obra relembra 2 matanças ocorridas nos estados do Pará e no Espírito Santo no ano de 2017. Ronaldo Caiado afirma que não há uma divisão na direita e que os pré-candidatos irão se unir. O governador de Goiás anunciou sua disposição de disputar o Planalto na sexta-feira, dia 4, na Bahia. E agora, no caderno Guia Folha, 13ª Festa do Livro da USP Leste começa nesta terça-feira, amanhã, em São Paulo. O evento vai até dia 10 de abril em Ermelindo Matarazzo e oferece desconto mínimo de 50%. E no caderno de Equilíbrio, cálculo básico pode ser o ponto de partida para melhorar a saúde cardíaca, de acordo com estudo. E ainda neste mesmo caderno, treinamento de força como a musculação é essencial para evitar dor crônica nos joelhos. Agora sobre o cotidiano. Vídeos mostram vacas sendo arrastadas por enchente no Rio de Janeiro. Chuvas deixam mais de 300 desalojados em Angra dos Reis e Petrópolis neste fim de semana. E sobre um acidente aéreo, pouso de aeronave em rodovia movimentada é admitido só em emergências e FAB investiga o caso. Segundo o especialista, procedimento só deve ocorrer na falta de área vazia após imprevisto. E sobre educação, alunos da Universidade Federal do ABC de Santo André têm faltado às aulas por medo de assaltos. E, por outro lado, a universidade diz ter melhorado iluminação e solicitado reforço de segurança. E este caso aqui é na Grande São Paulo. Agora sobre saúde. Texas registra segunda morte de criança por sarampo em uma década. Casos e mortes crescem em estados vizinhos em pessoas não vacinadas, dizem as autoridades. E a próxima matéria, como sistemas de memória múltipla mudam nossa compreensão do cérebro. O trabalho é fundamental para desvendar mistérios de como a memória funciona. E por último, o Folha de São Paulo nos traz 3 destaques do caderno de cultura. Primeira é sobre música. Ana Canas canta com Ney Matogrosso e se inspira em Belchior no disco Vida Real. E o segundo destaque, Harry Potter norteia a vida de jovem em livro de Felipe Poroge, que busca expiar a culpa woke. E por fim, na sessão multitela de hoje, filmes sobre Jair Rodrigues e evangélicos. O que ver na TV e no streaming nesta segunda-feira, dia 7 de abril. Oceli, quais são os destaques do jornal O Estado de São Paulo de hoje? O Estadão, Sara, no alto da capa, a foto principal é da aparição do Papa pela primeira vez depois que ele saiu do hospital. Essa foto está estampada na capa dos principais jornais brasileiros.
e diz assim a legenda: Papa reaparece em público. Ele disse: partilho a experiência de me sentir frágil. Ao final da missa, no Jubileu dos Enfermos, o Papa Francisco saudou cerca de 20 mil fiéis lá no Vaticano e falou sobre a experiência da enfermidade e de se sentir frágil, de depender dos outros em tantas coisas, de precisar de apoio. Aqui no Brasil, o Estadão traz a nota, mas sem foto, da manifestação ontem na Avenida Paulista, quando Bolsonaro atacou o ministro do STF, Alexandre de Moraes, atacou Lula e disse que a derrota dele em 2022 foi golpe. Ato pela anistia reuniu 44.900 pessoas, segundo o monitor da USP, e também 7 governadores. Pesquisa Genial Quest aponta que 56% dos brasileiros são contra a soltura dos envolvidos naqueles ataques do dia 8 de janeiro de 2023. Na coluna do Estadão tem uma nota sobre a briga pelo espólio eleitoral de Bolsonaro entre esses 7 governadores que compareceram ontem em São Paulo. O Estadão traz uma entrevista com o cientista político Bolivar Lamonière e nessa entrevista a frase de destaque dele é a seguinte: vemos uma luta por poder de 2 populistas sem projeto. Para Bolivar, o atual sistema político do país está em diversos aspectos muitíssimo pior do que nos anos de 1990. Mas a manchete do jornal é uma matéria aprofundada sobre essa negociação dessa venda do Banco Master, comprada pelo Banco Estatal lá do Distrito Federal, de Brasília, envolvendo o governador Ibanez Rocha. Diz assim a manchete: sistema financeiro, conexões políticas permeiam negócio entre o Master e o BRB, que é o Banco Regional de Brasília. As conexões do empresário mineiro Daniel Vorcaro nos círculos financeiros e político da direita à esquerda contribuíram para que o Banco de Brasília, o BRB, estatal do Distrito Federal, se interessasse pela compra do Banco Master de Vorcaro. Daniel Vorcaro é o dono. A negociação ainda precisa passar pela aprovação do Banco Central e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o CAD. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Uma das pessoas mais próximas ao banqueiro Daniel Vorcaro, banqueiro, empresário de Minas Gerais, é o senador do Piauí, Ciro Nogueira, presidente nacional do Partido Progressistas, ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro. Nogueira foi ouvido antes de o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que é do MDB, dar aval à oferta de 2 bilhões
para a compra do Master pelo BRB. E é padrinho da indicação, Ciro Nogueira, é padrinho da indicação do atual presidente do CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o senhor Alexandre Cordeiro. As relações de Vorcaro, que não quis se pronunciar para a reportagem do Estadão, levaram políticos a questionar a oferta do BRB por um banco privado. A operação também movimenta a corrida pelo governo do Distrito Federal no próximo ano. Outra matéria correlata com esta diz o seguinte: Guido Mantega e o deputado Fábio Faria são interlocutores desta negociação, dessa venda do banco. Daniel Vorcaro tem entre seus interlocutores os ex-ministros Guido Mantega, foi de Lula, e Fábio Faria, que foi ministro de Bolsonaro. O Fábio Faria presta serviço ao Banco BTG, que também tem interesse em comprar uma fatia do Master. Na área de música, Caderno de Cultura do Estadão dizendo que a cantora Brandi Carlile honra de gravar com o ídolo. E nessa entrevista ao Estadão, ela fala sobre o processo de criação de um álbum em parceria com Elton John. Diplomacia, área internacional. Arábia Saudita vira centro das ambições de Trump, presidente dos Estados Unidos. A guerra que não para na Rússia. Rússia ataca Kiev, capital da Ucrânia, e Polônia, que é vizinha, entra em alerta. Em outubro, a Espanha restringirá concessão de cidadania espanhola. E por último, na página de saúde do Estadão, trazendo uma matéria sobre São Paulo. Remédios atrasam e transplantados recorrem a doações em São Paulo. Pacientes dizem não receber remédios suficientes para um mês. A Secretaria da Saúde de São Paulo afirma que estoques estão regulares. Sara, o que é que nós temos no Rio de Janeiro? Oceli, no alto da capa do jornal O Globo de hoje, o jornal nos traz aqui uma entrevista do segundo caderno. Filósofa Djamila Ribeiro exalta o poder feminino, tendo candomblé como referência. E a manchete de hoje é sobre economia, inclusão contida. Participação da mulher na força de trabalho para de avançar. Mesmo com melhores condições e mais vagas, a parcela feminina que trabalha ou busca uma ocupação está estagnada em 53% desde o ano de 2021. Apesar do baixo desemprego e de alta de 15,6% na renda média das mulheres entre 2021 e 2024, a participação feminina no mercado de trabalho ainda não voltou ao nível anterior à pandemia. O processo de inclusão profissional da mulher mantinha um avanço contínuo, alcançando 54,3% em 2019. E após despencar em 2020, a taxa patina a
4 anos em torno de 53%, diz estudo da FGV. Especialistas apontam cuidados com a família que ainda sobrecarregam mulheres e o reajuste de benefícios sociais como os principais fatores. E aqui ao lado nós temos um destaque sobre política. Bolsonaro reúne apoiadores por anistia. Ao lado de governadores como Tarcísio de Freitas, de São Paulo, Romeu Zema, de Minas Gerais e Ronaldo Caiado, de Goiás, ex-presidente recebeu parentes de presos pelo 8 de janeiro, num palco montado na Avenida Paulista, e criticou o STF. O outro alvo foi o presidente da Câmara, Hugo Mota, pressionado a pautar o projeto de anistia. A ato teve a presença de 44,9 mil pessoas, segundo monitoramento da USP. Nesta imagem nós podemos ver os manifestantes na Paulista. E ainda sobre esse mesmo assunto, de acordo com a Quest, maioria é contra perdão. Realizada entre 27 e 31 de março, uma pesquisa do Instituto Quest revela que apenas 34% dos brasileiros querem que os presos pelos ataques do 8 de janeiro sejam soltos. Mesmo entre os eleitores de Bolsonaro, 32% dizem preferir que grupo golpista continue preso e cumpra as penas aplicadas pela Justiça. E aqui nesta imagem, o Globo nos traz o retorno de Papa após internação. No domingo, o Papa Francisco, de 88 anos, fez sua primeira aparição depois de receber alta hospitalar por conta de uma grave pneumonia bilateral. E ele foi conduzido numa cadeira de rodas e usava cânulas nasais. Agora sobre um destaque internacional. Derrotas no Oriente Médio enfraquecem o eixo da resistência e isolam o Irã. Comandada por Teherã, a aliança foi abalada por ofensivas de Israel contra o Hamas e o Hezbollah e por queda do regime sírio de Bashar al-Assad. Em discurso em cúpula regional, Lula deve evitar falar em Trump. O presidente brasileiro pretende fazer convocação de união a países latino-americanos e caribenhos, sem citar os Estados Unidos. E sobre educação, novo PNE pode punir quem não cumprir metas. Guia para o ensino, o Plano Nacional de Educação será debatido no Congresso. Responsabilização é um dos temas centrais. E no caderno de esporte temos aqui um primeiro destaque. Flu vence na estreia de Renato Gaúcho. Com novo técnico, o Fluminense passou sufoco no Maracanã, mas derrotou o Bragantino por 2-1, com um gol nos acréscimos. E a partida também marcou a volta de Ganso aos campos. Como nós podemos observar aqui, Martinelli e Ganso comemorando o gol que deu a vitória ao Flu. E outro destaque ainda no caderno de esporte. Flamengo bate vitória fora de casa com gols de Arrascaeta e Bruno Henrique. E ainda como chamada de capa de hoje, chuvas castigam o Rio de Janeiro no fim de semana e deixam centenas de desalojados. Angra dos Reis e Petrópolis foram os municípios mais atingidos. Trabalho de resgate e contenção gera atrito entre o governo estadual e a União. Ainda sobre esse mesmo assunto, Rio lança inteligência artificial para monitorar clima e trânsito. Batizado de Cora, sistema pretende agilizar reação da prefeitura a transtornos. Ferramenta já está em teste em túneis. E agora sobre saúde, como último destaque da capa do Globo de hoje, o preço da demissão. Perder o emprego pode ser prejudicial à saúde física e mental, inclusive por aumentar o uso de álcool e tabaco. Oceli, o que nós temos no Correio Brasiliense desta segunda-feira? No alto da capa do Correio, traz aqui uma foto para um musical que está em cartaz do Rio de Janeiro, Sara, em homenagem a Assis Chateaubriand. Ele que é o fundador dos Diários Associados, e o Correio Brasiliense faz parte
dessa cadeia de veículos de comunicação, que é os Diários Associados. Celebração do Brasil. Em cartaz no Rio de Janeiro, o musical Chateau e os Diários Associados, 100 anos de paixão. É uma exaltação à liberdade de imprensa e à democracia, com a história de um dos principais grupos de comunicação do país. Chateau era o nome que se chamava carinhosamente o empresário Assis Chateaubriand. A foto em destaque na capa do Correio é para essa imagem. Aqui é a praia dos brasilienses. Como sabemos, lá não tem praia. A praia do Brasiliense é o Lago Paranoá, que é um lago artificial. E essa matéria não é sobre o lazer no final de semana em Brasília. Aqui, ó, a criançada brincando na água, que os garçons vendendo caipirinha, as mulheres aqui se bronzeando. Essa foto é para dizer que melhorou o comércio depois que o governador Ibanez Rocha liberou ônibus de graça, passagem de ônibus de graça nos domingos em Brasília. Os bons negócios dos novos domingos. A prainha do Lago Norte estava cheia ontem, domingo, motivo para o vendedor de bebidas Alessandro Souza comemorar. Ele disse: nos últimos domingos esteve bem cheio. Creio que tem a ver, sim, com a gratuidade das passagens de ônibus. Estou vendendo bem melhor, disse ele festejando. A percepção no comércio é de que a tarifa zero nos ônibus aos domingos tirou as pessoas de casa. Abre aspas. Temos percebido que o movimento aumentou e as pessoas estão consumindo mais. Fecha aspas. Avalia Sebastião Abrita, do Sindi Varejista do Distrito Federal, estimando o crescimento em 20% a 30%. Moradora de São Sebastião, Rebeca Carvalho, de 18 anos, está passeando mais. Ela disse: era complicado sair de casa aos domingos, porque o passe estudantil não cobria a passagem desse dia. Agora a gente sabe que pode pegar o ônibus sem ficar aflito com isso, de pagar a passagem, economiza esse dinheiro. Mas na área de política, chamada de capa do Correio, diz que o governo negocia para emplacar lá no Congresso Nacional a PEC da segurança. Temas que preocupam a população brasileira, a violência e o combate à criminalidade, vão ganhar holofotes com a entrega ao Congresso Nacional, amanhã, terça-feira, da PEC da segurança. As primeiras propostas do Ministério da Justiça foram mal recebidas por parlamentares, governadores da oposição e até de especialistas. Muitas mudanças foram propostas pelo ministro Ricardo Lewandowski ao novo texto, Ricardo Lewandowski aposta na interlocução do Palácio do Planalto para convencer os congressistas, deputados e senadores a aprovar a PEC da segurança. E essa PEC, ela cria um sistema como se fosse o SUS para a saúde, Sistema Único de Segurança. E a PEC cria um Sistema Único de Segurança Pública, envolvendo as três esferas: federal,
estadual e municipal, numa modelo tripartite. Ainda sobre política, clima acirrado em ato pró-anistia. Com o apoio de 7 governadores, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, reuniu simpatizantes ontem na Avenida Paulista, em São Paulo, pelo perdão aos condenados do dia 8 de janeiro de 2023, aquele pessoal que invadiu em Brasília, quebrando tudo, rasgando, depredando, fazendo aquela maior baderna. Cobranças a Hugo Mota, que é o presidente da Câmara Federal, e críticas ao ministro Alexandre de Moraes e também ao STF, Supremo Tribunal Federal, marcaram a manifestação em São Paulo. A foto do Papa também é destaque na capa do Correio Brasiliense. Consolo aos enfermos. Papa Francisco faz aparição surpresa na Praça de São Pedro, lá no Vaticano, em Roma, e envia mensagem aos doentes. Ao Correio Brasiliense, o coautor da biografia do Pontífice compara o gesto do Papa ao de um pastor que quer sentir o cheiro das ovelhas. Correio faz uma homenagem aqui a uma senhora que está completando 108 anos. É a senhora Epifânia Maria de Jesus Mendes, a vovó Pifa. Celebra hoje mais de um século de vida, 108 anos, moradora da cidade de satélite de Sobradinho. Ela é um exemplo, diz aqui o Correio, ela é um exemplo de alegria, da alegria de viver. 108 anos de amor à família e à arte. Sobre a violência lá no Distrito Federal, o Correio Brasiliense traz uma chamada de capa dizendo que família pede justiça por motorista morto, baleado por um dos donos de uma oficina lá no Guará, é outra cidade satélite de Brasília, após briga por causa do conserto de um carro. Lucas Padro, 35 anos, morreu sexta-feira. Parentes da vítima cobram a prisão do autor dos disparos, que foi solto em audiência de custódia. A chamada internacional é para o Oriente Médio. Israel divulga elo entre o Irã e o massacre feito pelo grupo xiita Hamas. No futebol, a chamada é dizendo ponta engarrafada. Pelo menos 7 times de futebol dividem a liderança do Brasileirão após 2 rodadas. Um deles é o Flamengo, do jogador Bruno Henrique, esse aqui da foto, autor do gol do triunfo sobre o Vitória em Salvador. Ainda sobre esportes, esperança nas luvas de boxe. De olho em medalhas nos Jogos de Los Angeles, que serão realizados em 2028, o boxe brasileiro recebe evento mundial e conquista 3 ouros, 3 medalhas de ouro. E por último, a capa do caderno Tecnologia e Inovação, na edição de hoje, que é encartada, o caderno é encartado na edição de hoje do Correio, é sobre robôs com top. Top é uma vestimenta.
tops e óculos monitoram a saúde. Vigilância high-tech. Peças de roupa, como um top, e óculos monitoram o pós-operatório. Sara, o que é que nós temos na capa do jornal O Povo? Oceli, no alto da capa do O Povo de hoje, temos dois destaques. A primeira é uma matéria das páginas azuis. Homem forte do futebol do Ceará, Haroldo Martins, quer tornar clube referência no esporte. E o segundo destaque é do caderno de esportes, Série A. Fortaleza sai na frente do Mirassol, mas é dominado e cede empate no fim. E o destaque de hoje, Oceli, é sobre política. 4 meses de mandato. Ceará já tem 5 prefeitos eleitos em 2024 cassados. Os gestores seguem nos cargos enquanto recursos às condenações são avaliados e as denúncias contra eles variam desde supostos abusos de poder econômico e político a envolvimento em compra de votos. E no caderno de cidades, pedalar sobre as águas. Bicicleta aquática aproxima visitantes do Rio Cocó. E ainda sobre cidades, sobre a conscientização sobre o autismo. Caminhada na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza, chama a atenção para a visibilidade de pessoas com transtorno do espectro autista. Comerciantes e autônomos do centro são extorquidos por facções criminosas. E agora sobre política. Bolsonaro reúne apoiadores em ato pró-anistia com críticas ao STF e a Lula. E o Povo nos destaca aqui uma reportagem. Ceará atrai parcerias e interessados em comprar escolas. E por último, sobre economia, Prefeitura estuda programa para alcançar pessoas sem moradia digna em Fortaleza. E agora o Oceli com o jornal Valor Econômico. No alto da capa do Valor Econômico, nós temos 3 chamadas. A primeira é sobre energia elétrica. Contas de luz devem ter aumento médio de 3,5% neste ano de 2025. Quem diz isso é o Sandoval Feitosa, da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Sobre meio ambiente, o Supremo Tribunal Federal vai decidir sobre expropriação de terras por desmatamento ilegal. Troca de controle, venda de 70% da Aliança Energia visou a reduzir a exposição a setor que não é chave, diz Marcelo Bach, da Vale do Rio Doce. A manchete do Valor Econômico é sobre o risco provável de perda da União Federal no Judiciário. E esse risco provável sobe para 26,7%, alcançando aí 312 bilhões de prejuízo. O risco fiscal provável da União no Judiciário, quer dizer, no Supremo Tribunal Federal, cresceu em 2024, acendendo um alerta ao governo sobre decisões que podem aumentar o volume de precatórios no futuro, com possibilidade de impacto sobre as contas públicas. Embora o total envolvido nas ações de maior risco tenha caído, houve alta de 26,7% nas provisões para perdas judiciais e administrativas nos processos de risco provável, quando a chance de derrota no judiciário é maior. Segundo o Balanço Geral da União, o BGU, no fim de 2023, a União Federal previa perda de 246 bilhões de reais, com ações administradas pela Procuradoria-Geral da União,
a PGU, o que subiu para 312,2 bilhões em 2024. Em 2023, repetindo, a perda foi de 246,3 bilhões e em 2024, 312 bilhões. O risco é provável quando já houve decisão desfavorável à Fazenda por tribunais superiores, por exemplo. O economista Tiago, da XP Investimentos, diz que as decisões judiciais costumam ter impacto expressivo sobre as finanças públicas, porque os valores perdidos pela União viram precatórios, que podem ser recebidos em dinheiro ou usados pelas empresas para abater impostos. Nas prováveis perdas para teses não tributárias, a principal causa de alto risco são os processos de indenização ao setor sucroalgodoeiro, que passaram de 3,6 bilhões em 2023 para 104 bilhões em 2024. Os processos discutem a responsabilidade objetiva da União por dano causado ao setor em virtude da fixação dos preços dos produtos nos anos 80, em valores inferiores ao levantamento de custos da Fundação Getúlio Vargas, segundo a Advocacia Geral da União. Comércio global é flexível e vai se ajustar, diz o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, o Pascal Lamy. Assessores de Trump bancam a implementação das tarifas. O campeão do clima, aqui uma entrevista com Daniela Chiaretti. A urgência climática é o desafio mais relevante da humanidade. Escolhido o empresário Dan, escolhido como campeão climático da COP30, que ocorrerá em novembro em Belém. A sua atuação será de diálogo com o governo, entre o governo e a sociedade. Bancos avaliam uma solução privada para essa venda do Master. O destino do Banco Master continua em aberto, apesar do anúncio de venda de parte da instituição para o Banco de Brasília, o BRB. Nos últimos dias, ganhou força o que tem sido chamado de solução privada, pela qual o BTG Pactual e outros grandes bancos, com apoio do Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, ficariam com os ativos menos líquidos. O Itaú Unibanco, o Bradesco e o Santander fazem parte das discussões, mas não está claro se todos entrariam em um eventual acordo. Economia verde. Uma nova indústria verde deslancha no país e faz aumentar a procura por profissionais especializados. As novas obrigações de reporte contábil das emissões em companhias abertas, além da necessidade de fazer planos de riscos climáticos, vão demandar mais pessoal. Quem diz isso é Maria Lousada, ela que é produtos de carbono do Itaú, do Departamento de Produtos de Carbono do Itaú Unibanco. E por último, uma matéria sobre o efeito na renda do emprego e da escolaridade. A queda do emprego e o aumento da escolaridade ajudam a explicar o crescimento mais forte da renda na base da pirâmide dos trabalhadores. No quarto trimestre de 2024, a renda dos 50% mais pobres avançou 10%, ante igual período de 2023, acima dos 7,1%
da média da população, segundo o levantamento do diretor da Fundação Getúlio Vargas, Marcelo Neri, a partir de microdados do PNAD Contínua. Nas páginas internas do jornal O Estado de São Paulo desta segunda, a coluna do Estadão escreve o seguinte texto: governadores despontam na Paulista o espólio político de Bolsonaro com foco em 2026. A foto de Jair Bolsonaro rodeado de governadores antes do ato pela anistia ontem é carregada de significado eleitoral. A imagem mostra uma disputa pelo espólio do ex-presidente que está inelegível e deve transferir o seu capital político para um aliado na disputa pelo Planalto em 2026. Tarcísio de Freitas, do Partido Republicanos, em São Paulo, Romeu Zema, do Partido Novo, de Minas Gerais, Ratinho Júnior, do PSD, do Paraná, e Ronaldo Caiado, do União, de Goiás, fizeram questão de comparecer. E abre aspas. É uma tentativa desses nomes de ocuparem um provável vácuo que vai ficar para 2026, fruto do estado jurídico de Bolsonaro, disse Rafael Cortez, sócio da Tendências Consultoria. E abre mais outra aspas. Os governadores não querem arcar com o ônus de romper com Bolsonaro e serem vistos como traidores, fecha aspas, afirmou Isabela Calil, professora da FESP. Após o ato esvaziado no Rio, Bolsonaro precisava dos governadores para mostrar na Paulista que tem, sim, apoio. É uma via de mão dupla, analisou Cortez. Essa estratégia precisa de imagens. Política é imagética. Abre aspas. Alguns governadores que são pré-candidatos à presidência da República estavam com cara de abutres na Paulista à espera de Bolsonaro virar carniça para tentar herdar seu espólio, fecha aspas, criticou o líder do PT na Câmara, Lindenberg Farias, do Rio de Janeiro, em conversa com a coluna. E agora sobre um outro assunto. Quem chega ao gabinete de Flávio Bolsonaro no Senado se depara com um pedido inusitado. Atenção, prezados visitantes, para acesso às salas do gabinete, solicitamos a fineza de que os celulares sejam deixados na recepção, diz um cartaz colado na parede. E procurado, o senador não comentou o motivo da orientação, nem desde quando ela existe. E ainda, na coluna do Estado de São Paulo desta segunda, o STF terá uma superfolga com 10 dias de recesso ao emendar feriados neste mês. Na prática, os ministros não terão compromissos entre o fim da tarde de sexta-feira 11 e amanhã da segunda-feira, dia 22. Procurada, a Corte não respondeu. E a volta do descanso será movimentada. No dia 22 de abril, a primeira turma do STF começará a julgar o núcleo 2 da denúncia da PGR no inquérito do golpe. E fazem parte do grupo Mário Fernandes, Felipe Martins e Silvinei Vasques. E na seção Pronto Falei, ainda nesta mesma página, o Estado de São Paulo nos traz aqui uma fala da Michele Bolsonaro no ato de ontem, lá em São Paulo. Ela disse o seguinte: a anistia faz parte do Brasil desde 1800. Não vamos desistir do nosso Brasil. Luiz Fux, sei que o senhor é um juiz de carreira e não vai jogar o seu nome na lama. E agora nas páginas dos editoriais, o primeiro texto. O Brasil espremido entre Estados Unidos e China. Com baixa competitividade e pouca diversificação no comércio internacional, do qual participa com 1,5%, o Brasil ingressa numa nova ordem econômica mundial sem margem de manobra. E o segundo texto, o STF manda o governo do Rio fazer o óbvio. Ao julgar a ADPF das favelas, corolário da bagunça institucional no país, STF determina que o governo fluminense reocupe o território tomado pelo crime organizado. De resto, uma obrigação. No caderno de política, a primeira matéria é sobre o 8 de janeiro.
Bolsonaro usa ato para atacar Moraes e Lula e mandar recado ao Congresso. O ex-presidente defende anistia a envolvidos nos atos golpistas e diz que quem sofreu um golpe foi ele, ao perder a eleição de 2022. E manifestação na Paulista reúne 7 governadores. E diz assim esta matéria: na primeira manifestação de rua, após se tornar réu no Supremo Tribunal Federal, sob acusação de liderar uma tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse ontem, em São Paulo, que as acusações contra ele são fruto de perseguição política. Atacou o ministro Alexandre de Moraes e o presidente Lula e mandou recados ao Congresso sobre o projeto de anistia aos implicados no 8 de janeiro. Em um discurso de cerca de 25 minutos para apoiadores reunidos na Paulista, o ex-presidente afirmou que quem sofreu um golpe foi ele, ao ser derrotado na eleição de 2022 e que a manutenção de sua inelegibilidade em 2026 significaria escancarar a ditadura no Brasil. E Bolsonaro está inelegível até 2030 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. E abre aspas, vamos falar quem deu golpe em outubro de 2022, quem tirou Lula da cadeia. O cara condenado em 3 instâncias por corrupção, por lavagem de dinheiro, é tirado da cadeia. Quem descondenou o Lula para ele fugir da lei da ficha limpa, os mesmos, disse ele. E ele continua dizendo que o golpe foi dado, tanto que é o candidato deles está lá. E o ex-presidente também voltou a afirmar que seus adversários o querem morto e que sua saída do Brasil em dezembro de 2022, sem reconhecer o resultado das urnas, foi medida de autoproteção. E abre aspas mais uma vez, o golpe dele só não foi perfeito porque eu saí do Brasil em 30 de dezembro de 2022. Se eu estivesse no Brasil, seria preso na noite de 8 de janeiro ou assassinado por esses mesmos que botaram esse vagabundo na presidência. E estou no caminho deles. Se acham que vou desistir e fugir, estão enganados. O que os canalhas querem é me matar. Fecha aspas, disse o Bolsonaro ontem no ato lá na Paulista. E aqui nesta imagem nós temos ele no mato e o ex-presidente negou que o 8 de janeiro tenha sido tentativa de golpe e disse que o povo entende as injustiças. Inclusive, a pichadora da estátua da Justiça, Débora dos Santos, foi um dos símbolos da manifestação bolsonarista. Agora sobre pesquisa. 56% dos brasileiros são contra a soltura de envolvidos no 8 de janeiro. Um levantamento do Genial Quest foi divulgado no mesmo dia do ato promovido por Bolsonaro em São Paulo, a favor da anistia. E ainda no caderno de política, agora sobre o Congresso, para petista, crítica à Mota pode atrapalhar projeto. O líder do PT na Câmara, o deputado Lindenberg Farias, do Rio de Janeiro, afirmou ontem que o teor das críticas feitas ao presidente da Casa, Hugo Mota, durante o ato pró-anistia ontem, em São Paulo, pode atrapalhar os planos para que o projeto sobre o assunto entre na pauta de votações e, abre aspas, enterraram de vez o projeto de lei da anistia e o ataque a Hugo Mota vai isolá-los daqui na Câmara e tirar definitivamente esse projeto de uma possibilidade de ser pautada, disse o petista. E o presidente da Câmara dos Deputados foi alvo de críticas por parte dos manifestantes e também do líder evangélico, o pastor Silas Malafaia, um dos organizadores do ato de ontem. E na avaliação de Lindenberg, a pressão pretendida pelos bolsonaristas sobre o parlamento não deve surtir efeito. E abre aspas mais uma vez, quem conhece o Hugo Mota, presidente da Câmara, acha mesmo que depois desses ataques, dessas grosserias, ele vai pautar o projeto? Fecha aspas, questionou o líder do PT. E o Estado de São Paulo também nos traz uma entrevista com o cientista político Bolívar Lamonier. E, segundo ele, vemos hoje uma luta pelo poder entre dois populistas sem projeto. Para o cientista político, o sistema político atual do país está muitíssimo pior do que nos anos de 1990. E no caso, aqui ele é cientista político, também é sócio-diretor da
Augurian Consultoria e membro das Academias Paulistas de Letras e Brasileira de Ciência. E uma das entrevistas que o jornalista realizou uma pergunta, ele faz essa seguinte indagação. A política brasileira pode superar o embate entre Lula e Bolsonaro ou essa disputa deve predominar? E o cientista responde o seguinte: teremos eleições presidenciais em 2026. Uma hipótese seria um milagre num estalo de Vieira. Os dois decidem gozar suas merecidas aposentadorias, de preferência no exterior. Noutra, eles insistem no enfrentamento. Ainda no caderno de política, agora uma matéria sobre o judiciário fora do limite. STF tem maioria para excluir receitas do arcabouço. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para que receitas próprias obtidas pelo Poder Judiciário da União sejam excluídas da base de cálculo do arcabouço fiscal. E, com isso, as despesas dos tribunais e de outros órgãos não precisarão seguir a regra que limita o crescimento dos gastos estabelecidos pelo regime fiscal aprovado no ano de 2023. E na prática, a decisão autoriza o Judiciário a gastar mais. O julgamento no plenário virtual começou na sexta-feira e já tem 6 votos favoráveis ao pedido da Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMDB. Relator, o Alexandre de Moraes, foi seguido por Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Cristiano Zanin. E a votação vai até sexta-feira. Para a AMDB, o arcabouço proposto pelo Executivo e aprovado pelo Legislativo viola a autonomia financeira do Judiciário. Agora, no caderno internacional, a primeira matéria é sobre o Oriente Médio. A Arábia Saudita se tornou o centro diplomático das ambições de Trump. Participação em negociações de alto risco promete reavivar um relacionamento que presidente e príncipe herdeiro cultivaram durante o primeiro mandato do republicano. E os apoiadores da monarquia consideram a aceitação por Trump uma validação da visão do príncipe herdeiro. E a próxima matéria, os conflitos na região e ameaças dos Estados Unidos ao Irã deixam o reino vulnerável. Não está claro quantos conflitos em torno do reino atrapalham os planos de Mohammed bin Salman. E ainda no internacional, Israel muda a versão após vídeo de ataque a médicos. Exército havia dito que abriu fogo após a equipe de emergência avançar de forma suspeita, mas as imagens contradizem o relato. A filmagem, no caso, mostra veículos de emergência com luzes piscando e logotipos visíveis antes do ataque de Israel. Remédios atrasam e transplantados recorrem a doações em São Paulo, agora na editoria Metrópole. Pacientes relatam não ter medicamento em quantidade suficiente para tomarem até o fim do mês. E o Ministério da Saúde afirma que estoques estão regulares na cidade. E aqui nós temos a imagem de uma paciente, da Wanda Moura da Silva, e ela disse o seguinte: coisa desesperadora. A Wanda, que há 27 anos teve um rim transplantado e toma imunossupressor. E a associação distribuiu todo o remédio que tinha para 45 pacientes que buscaram auxílio em São Paulo. E ainda na editoria de Metrópolis, Papa Francisco saúda peregrinos na primeira aparição pública após a sua internação. E aqui nesta imagem nós podemos ver o Papa chegando à missa em cadeira de rodas e com cânulas no nariz. Espanha restringirá a concessão de cidadania em outubro deste ano. Lei que permite a filho e neto obter cidadania sem sair de seu país e também abre brecha a bisneto e trineto. Perderá a validade. Também isso está ocorrendo na Itália. O governo do país já prepara outros 2 projetos de lei sobre a concessão de cidadania a descendentes. Ensino superior. Projeto prevê fim de teto do FIES para alunos de medicina. Estudantes afirmam não conseguir arcar com a coparticipação nas mensalidades do curso. PL não tem data para ser votado.
E a iniciativa, o objetivo, no caso, é que o financiamento cubra toda a mensalidade sem a coparticipação. E na editoria de esporte, sobre o Campeonato Brasileiro, São Paulo empata com o Atlético Minas Gerais e tem Zubeldia e Caleri expulsos. Time tem atuação pouco convincente e fica no 0-0 pela segunda vez no torneio. Técnico se descontrola, leva cartão vermelho ainda na etapa inicial e invade o campo. Santos vacila e deixa a vitória escapar no fim. E a próxima matéria, ainda sobre esporte, é do Campeonato Brasileiro. Palmeiras ganha pênalti no fim e vence a primeira ao derrotar o Sport. Na editoria de Economia e Negócios, temos aqui um assunto que é sobre sistema financeiro. Conexões políticas abriram caminho na negociação entre Master e BRB. Uma ampla rede de ligações de Daniel Vorcaro com políticos da esquerda e da direita, ministros e banqueiros facilitou a transação. O empresário não se manifestou e, segundo um dos princípios da cartilha do empresário, é importante saber com quem se conectar. Vorcaro tem contatos de Faria a Manteiga. Dono do Master é próximo de ex-ministros de Bolsonaro e de Lula. Faria atualmente trabalha no BTG, que tem interesse no banco. Economistas veem tarifaço de Trump como Brexit americano. Tentativa de redesenhar a ordem comercial mundial pode significar o fim da globalização e levar o mundo à recessão. E por último, ainda sobre economia, aqui nós temos uma matéria que fala sobre um relatório. Os Estados Unidos citam Rua de São Paulo como polo de pirataria. Relatório do Escritório de Representação Comercial dos Estados Unidos, de janeiro, intitulado Mercados Notórios por Falsificação e Pirataria, menciona a região da Rua 25 de Março, no centro da capital paulista, como notória por vender produtos falsificados e pirateados. O documento menciona ainda outros locais, como a Rua Santa Ifigênia, o bairro Brás, a Galeria Pajé e a Feira da Madrugada, todas na região central da capital paulista. O levantamento diz que há mais de 1.000 lojas comercializando mercadorias falsificadas de todos os tipos. E em comunicado, a Univinco 25, uma entidade que representa os lojistas da região da 25 de março, diz que não é justo generalizar toda a região como um dos principais focos de pirataria, quando a realidade da maioria dos comerciantes é de trabalho sério e legalizado. E agora eu convido o Oceli para apresentar as páginas internas do jornal O Globo. Nas páginas internas do jornal O Globo, Sara, eu começo aqui com a página de opinião, a página de editorial do jornal. O primeiro editorial diz o seguinte: STF, que é o Supremo Tribunal Federal, faz bem em ampliar exigências sobre as emendas parlamentares. Universidades, projetos culturais e eventos também precisam de transparência no uso dos recursos, defende o jornal O Globo. Trump reforça a urgência de concluir acordo entre os países do Mercosul e União Europeia. Com o tarifaço americano, os dois blocos, Mercosul e União Europeia, têm ainda mais a ganhar, criando um polo pujante de livre comércio. Vamos para a editoria de política do jornal Globo desta segunda-feira, dia 7 de abril. Primeira matéria é sobre o evento ontem, lá na Avenida Paulista, convocado por Bolsonaro. Tática de pressão. Bolsonaro reúne 7 governadores na Paulista, cobra apoio ao projeto da anistia e constrange o presidente da Câmara Federal, Hugo Mota. Antes,
o governador Tarcísio de Freitas reuniu vários governadores junto com o Bolsonaro. Ex-presidente pousou ao lado de Tarcísio e 6 governadores. Esta aqui é a foto que foi publicada no Instagram. Que esta foto é da agência AFP, lá da manifestação. Aqui ao fundo é o Museu do MASP, na Avenida Paulista. Bolsonaro criticou o STF por prisões no dia 8 de janeiro de 2023 e disse que só psicopata enxerga tentativa de golpe de Estado. 44.900 pessoas é a presença na Paulista. O cálculo do número de pessoas foi feito pelo monitor do debate político da USP. O presidente da Câmara foi criticado em alto bolsonarista por não pautar a tramitação de urgência do projeto de lei da anistia. E uma análise aqui feita pelo Tiago Prado para o jornal Globo é dizendo que, além da necessidade de demonstrar que os partidos de direita estão unidos, o foco foi mostrar que a família Bolsonaro está em paz. E na foto representa isso. Michele é apoiada por Carlos Bolsonaro enquanto discursa no ato. E o Carlos Bolsonaro aqui com a mão no ombro da Michele. E os dois não se bicam, não. A legenda é assim: rusgas de lado entre os dois, para mostrar que está tudo bem com a família Bolsonaro. A maioria dos brasileiros é contra o perdão, é contra a anistia aos envolvidos nos ataques lá em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. Entre os eleitores de Bolsonaro, 1 em cada 3 acredita que esse grupo que foi condenado, deve permanecer na cadeia e cumprir suas penas. Nessa pesquisa, foi perguntado assim: na sua opinião, os envolvidos nas invasões do dia 8 de janeiro deveriam continuar presos por mais tempo e cumprir suas penas? 56% disseram que sim, dos entrevistados. Devem continuar presos e cumprir suas penas pelo que praticaram. Agora, é a favor da anistia 34%. A outra pergunta feita pela pesquisa encomendada pela Genial Investimento, pesquisa feita pelo Instituto Quest. Na sua opinião, o ex-presidente Jair Bolsonaro será preso? 46% acreditam que Bolsonaro será preso. 43% acreditam que ele não será preso e 11% não quis se manifestar. E entre os eleitores de Bolsonaro, feita essa mesma pergunta, na sua opinião, o ex-presidente Bolsonaro será preso? 36% disseram que sim, que acreditam que ele será preso. Mas 55% entre os eleitores de Bolsonaro acreditam que ele não será preso e 9% não quiseram se manifestar. Sobre o presidente Lula, a matéria é dizendo que o presidente da República mira evangélicos com políticas para a família.
cenário adverso junto a esse segmento evangélico, reforçado por pesquisas, acende alerta de que a aproximação com religiosos deve ser feita ainda este ano. O desgaste pode se refletir nas eleições do próximo ano, de 2026. Tática agora é valorizar mais a figura da mulher. E essa foto aqui, Lula sendo aqui abençoado por um grupo de pastores, entre eles aqui a deputada federal Benedita da Silva, lá do Rio de Janeiro. Mas essa foto é de 2022. Lula com pastores no município de São Gonçalo ali perto de Niterói, Rio de Janeiro, em um raro evento com o segmento evangélico. Lideranças apontam que afastamento de Lula com os evangélicos pode impactar nas eleições do próximo ano. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pressiona por mais cargos em agências do governo federal. E atrito preocupa o governo. O presidente do Senado disputa espaço com o ministro. O acordo é visto como fundamental para Lula se acertar com o aliado. E a briga é com o ministro Alexandre Silveira. Sob pressão, Alexandre Silveira em reunião. Diretorias de agências sob influência do ministro geram atrito com Bolsonaro. E o Alexandre Silveira, ele é o ministro de Minas e Energia. E o Davi Alcolumbre quer algumas presidências de agência para ele, indicar o pessoal dele. E está vendo esse atrito com o Alexandre Silveira, que é de Minas Gerais, e Lula tentando apaziguar a coisa. O STF, Supremo Tribunal Federal, vai pagar indenização para juízes auxiliares. Resolução assinada pelo presidente do STF e também pelo presidente do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, o ministro Luiz Roberto Barroso, prevê pagamento por, abre aspas, perdas decorrentes da convocação para magistrados que deixam seus tribunais de origem para atuar nos gabinetes de ministros em Brasília. A Corte diz que não haverá gasto extra, quer dizer, não haverá penduricalho. O ministro Luiz Roberto Barroso é o presidente do STF. Indenização compensa deslocamento de juízes dos seus estados, dos seus tribunais de origem, né? Nos seus estados, para trabalhar em Brasília. Na editoria de Brasil, a primeira matéria é sobre, é metade política e metade cotidiano. Atrasado em um ano, responsabilização por metas não cumpridas vira prioridade para o novo Plano Nacional de Educação, o PNE. E semana passada, o presidente da Câmara Federal, Hugo Mota, nomeou a formação de três comissões especiais. E uma delas é para tratar desse projeto sobre o novo Plano Nacional de Educação. Nesta foto é que a presidente da comissão é a deputada federal Tabata Amaral, vai presidir a comissão especial para o novo PNE. Responsabilização de gestores é defendida por deputados de diferentes correntes ideológicas. E o relator desse projeto, indicado pelo Hugo Mota, é o deputado federal cearense Moses Rodrigues, do União Brasil. Ele que vai relatar, a Tabata Amaral é a presidente da comissão e Moses Rodrigues, do União Brasil,
será o relator dessa matéria. Na página de saúde, demitido. E agora? Perder o emprego é ruim para a saúde, mas há formas de minimizar o estrago. Uma demissão é uma catástrofe ou um revés temporário. A forma como encaramos esse momento de crise interfere nos impactos que ele vai ter no nosso corpo e na nossa saúde mental. Na página de economia, a matéria é as novas relações de trabalho. As mulheres fora do mercado de trabalho. Mesmo com mais vagas, está havendo mais vagas de trabalho para as mulheres, participação delas para de avançar. É o exemplo desta senhora, que é enfermeira. A enfermeira Cláudia Simões, por exemplo, decidiu não voltar a trabalhar para cuidar do marido. O seu Edson Ribeiro, que ficou com sequelas após um aneurisma. Aqui uma tabela sobre o mercado de trabalho feminino, que nas páginas internas do jornal O Globo. Ainda na área de economia, uma matéria internacional. Trump rejeita renegociação de tarifas sem cortes nos países. Estados Unidos dizem ter sido procurado por mais de 50 nações, mas o presidente só aceita conversa sobre a redução dos impostos, de barreiras a produtos americanos e cita déficit com a China. Aqui no Brasil, após tratar do Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC, com grandes bancos, o Banco Central houve pequenos bancos. Isso por conta da compra do Banco Master pelo Banco Regional de Brasília, que é um banco estatal, ele é um banco do governo do Distrito Federal, e essa compra alimenta discussões sobre mudanças nas regras do Fundo Garantidor, o FGC. Na editoria Rio de Janeiro, Cotidiano do Rio, a matéria é sobre inteligência artificial. A Cora, que é uma inteligência artificial, ela vai ser sentinela da cidade do Rio de Janeiro. Isso na área de monitoramento de trânsito e de chuva. Falar em chuva, em 24 horas, choveu por 1 mês e meio em Petrópolis, lá na Serra de Petrópolis. Localidades no município registraram volume acima de 300 milímetros de chuva, 50% além do esperado para todo o mês de abril. Em Angra dos Reis, 331 moradores ainda estavam desalojados ontem, acolhidos em abrigos da prefeitura. Moradores de Ariró, em Angra, usaram galhos para interromper o trânsito na rua, na Rio Santos, na rodovia Rio Santos, na tarde de ontem, para protestar. Cícero teve a casa invadida no Parque Mambucaba, em Angra dos Reis também. Violência no Rio de Janeiro. Policial militar de folga é preso por matar feirante na zona norte do Rio. Sargento alegou à polícia que a vítima o ameaçou com uma faca.
Ainda na editoria de Mundo, nós temos uma matéria sobre eixo enfraquecido, lá no Oriente Médio, grupo ideológico liderado pelo Irã tenta se erguer após série de golpes. Presidente Lula vai para Honduras, a partir de amanhã. Ele vai participar do CELAC. E o que é CELAC? É Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, CELAC. Lula tenta reconstruir pontes na CELAC para enfrentar Donald Trump. O principal obstáculo para alcançar consensos na cúpula regional é a presença de aliados do americano, como o argentino, o presidente da Argentina, Javier Milei, e o presidente de El Salvador, Nayib Bukele. O Papa faz primeira aparição pública após deixar o hospital e foi de surpresa ontem, lá na Praça São Pedro, em frente ao Vaticano, em Roma, em cadeira de rodas e com auxílio de cânulas nasais. Cânulas nasais são aqueles tossaizinhos que manda oxigênio para o pulmão do Papa. O Papa Francisco, que está com 88 anos de idade, apareceu de surpresa durante a oração do Ângelus. Agora, na editoria de esportes, sufoco e festa. Reestreia de Renato Gaúcho no Fluminense tem vitória no fim, em atuação de altos e baixos. Japão refunda seu futebol com filosofia e já rende frutos. Flamengo perde chances, mas Bruno Henrique resolve. O rubro-negro carioca domina o Vitória em Salvador, volta a sofrer para traduzir sua superioridade em gols e chega a levar empate. O camisa 27, porém, decide mais uma vez com movimentação e posicionamento de centroavante. E Sara, o que é que nós temos nas páginas internas do jornal Correio Brasiliense? Bom, Celi, no Correio Brasiliense de hoje, a primeira matéria do caderno de política é sobre o ato cobra Hugo Mota. Manifestação na Avenida Paulista com Bolsonaro foi palco de união da direita e de cobranças ao presidente da Câmara, que tem ignorado o PL da anistia, para evitar se indispor com o STF e Lula. E para os governistas, pressão terá efeito contrário. E aqui nesta imagem nós temos o Bolsonaro se reunindo com 7 governadores antes de subir ao trio. E nessa segunda foto, segundo a USP, 45 mil pessoas marcaram presença na manifestação de ontem. E também o batom virou símbolo de ato bolsonarista pela anistia em São Paulo. E mais abaixo, a próxima matéria, Lula freia queda de popularidade. E nesta imagem nós temos aqui com a seguinte legenda: petista fez um balanço de suas ações na semana passada em evento com um tom eleitoral. E agora sobre segurança pública. Governo tenta tirar PEC do papel. Lewandowski e Gleice reúnem-se amanhã com deputados em busca de apoio. Primeiras versões do texto foram duramente criticadas. E diz assim o texto desta matéria: nos últimos meses, uma das pedras no sapato do governo do Lula tem sido a crise na segurança pública. As últimas 3 pesquisas da Quest relativas à aprovação do governo mostram uma preocupação crescente
da população, no caso, em relação à violência, saindo de 17% em outubro de 2024 para 29% em março deste ano, enquanto o Executivo tenta emplacar a proposta de emenda à Constituição, a PEC da Segurança Pública, altamente reprovada e já tendo sofrido diversas alterações. Em fase final de edição pelo governo, a PEC deve ser apresentada ao Congresso Nacional nesta terça-feira, segundo o líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindenberg Farias. E as primeiras versões do texto foram mal recebidas por especialistas em segurança pública, polícias e oposição. E para ter chance de ser aprovado, o texto do Executivo precisou ser reformulado e ampliado após reuniões com governadores. O advogado especialista em direito penal, Diógenes Miguel Teles, acredita que a proposta acerta ao propor uma coordenação mais robusta entre os entes federativos no enfrentamento ao crime organizado. E para ele, a fragmentação entre as esferas federal, estadual e municipal é a maior fragilidade da política criminal atual, com os entes trabalhando sem sintonia, inclusive em territórios dominados por facções. Renato Sérgio de Lima, que é o diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, define a proposta do governo como um abre-alas. Segundo ele, a PEC é importante, mas insuficiente, porque é preciso um conjunto de medidas imediatas e o projeto prevê um rearranjo na arquitetura institucional, algo que levará tempo para chegar até a ponta. E estes foram os principais destaques dos jornais do nosso país. Nós já gostaríamos de agradecer a você pela sua audiência até aqui e convidá-los mais uma vez para que você acompanhe a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada. Muito obrigado.